O governo angolano acaba por disponibilizar novos títulos de dívida pública no portal do investidor. Neste vídeo, fique por dentro das principais novidades sobre esses novos títulos de renda fixa disponibilizados pelo governo em 2024. Fique neste vídeo para saber mais. E aí, capitalistas selvagens, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malanza e você está a assistir ao Pregão Info. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais novidades dos títulos emitidos pelo governo em 2024, não é? Vamos aqui procurar saber quais são as principais mudanças que vão acontecer ou já estão a acontecer no segmento de renda fixa a nível do nosso mercado financeiro. Ora, quem desde o princípio do ano esteve a tentar comprar títulos via portal do investidor, a informação que estava a receber é que não existiam títulos disponíveis para compra naquele exato momento. Tudo porque estava-se à espera da aprovação do Plano Anual de Endividamento para 2024, o PAI. Ora, muitos investidores nesse momento, quando iam para o portal do investidor e viam que não havia títulos disponíveis, estavam a pensar que não existiam títulos a serem comercializados no nosso mercado financeiro, a nossa Bodiva. Portanto, existiam sim títulos a serem comercializados na Bodiva, mas não títulos a serem comercializados no portal do investidor. Antes de avançarmos para a nossa temática de hoje, é super importante acabar com a dúvida que sempre me estão aí a fazer, não é? Sobre o portal do investidor e a Bodiva. No portal do investidor, o investidor apenas compra os novos títulos emitidos pelo governo, os títulos que estão a ser emitidos pela primeira vez e que ainda nunca foram negociados no mercado secundário. Portanto, o portal do investidor é o meio pelo qual o governo usa para vender os seus títulos diretamente aos investidores, sem ser necessário a intermediação via um corretor. Portanto, quando você vai comprar títulos via portal do investidor, significa que lá você só vai encontrar títulos novos que nunca tinham sido emitidos antes e você está a comprar diretamente esses títulos aqui do governo. No portal do investidor você não vai encontrar a ser comercializadas ações, por exemplo, do BAE ou do Caixa Angola, bem como os demais títulos existentes no mercado secundário que já anteriormente foram negociados no mercado primário, não é? Via portal do investidor. Portanto, quando os investidores estavam a ver que não existiam títulos disponíveis no portal do investidor, não é que não existiam títulos a serem comercializados na Bodiva. Existiam sim, como nós podemos ver agora neste livro de ordens, a disponibilidade dos vários títulos que nós temos aqui que estavam a ser comercializados no mercado secundário e que o investidor só teria acesso desses títulos aqui se fosse comercializá-las via uma corretora no mercado secundário. Portanto, não teria o acesso desses títulos aqui via portal do investidor. É super importante então que nós consigamos perceber isto aqui para que nós possamos avançar aí com maior facilidade. 2024 foi o ano que o nosso governo mais demorou para fazer a emissão de novos títulos de dívida. Portanto, este atraso deve-se à demora na definição do Plano Anual de Endividamento para 2024, o PAI. O Plano Anual de Endividamento é o meio pelo qual o governo usa para poder financiar os seus gastos públicos, emprestando dinheiro interna e externamente. A demora na definição da estrutura de captação de recursos, ou seja, de que forma é que o governo ia endividar-se para conseguir financiar os seus gastos públicos, fez com que houvesse um atraso na emissão de novos títulos do governo. Isto também está muito relacionado ao facto de que o governo de João Lourenço vem se arrastando de uma crise financeira que teve início desde o seu primeiro mandato até ao seu mandato atual, o que significa que o nosso governo está a consumir mais do que aquilo que consegue produzir, aumentando assim a sua necessidade de endividamento. Portanto, está a criar sérias dificuldades, não é, para que o governo consiga captar recursos e, consequentemente, poder financiar os seus gastos públicos. E dadas as restrições macroeconómicas da economia global, dada a perspectiva negativa da evolução da taxa de inflação, bem como as altas nas taxas de juros, está a fazer com que o dinheiro fique mais caro e torne cada vez mais difícil para Angola ter o acesso a este dinheiro. Aliás, há quem diga que a economia mundial é como se fosse um milkshake e os Estados Unidos e os principais países desenvolvidos são as únicas pessoas que estão com a palhinha. Ou seja,
quando os Estados Unidos aumenta a sua taxa de juros, não é, diretória, isto acaba por atrair uma boa parte significativa do dinheiro que está em volta do mundo. Nós estamos a falar de uma economia que tem a moeda principal nas transações comerciais. Portanto, enquanto os Estados Unidos estão sempre a elevar a sua taxa de juros diretória, bem como as principais instituições financeiras da Europa, elas acabam por atrair a maior parte dos investidores do nosso globo. Isto faz com que esses investidores aqui queiram um prémio cada vez maior ao saírem dessas posições para emprestarem dinheiro a um determinado país. Portanto, está cada vez mais difícil para Angola ter acesso ao dinheiro a taxas de juros completamente baixas no mercado internacional. Portanto, com o cenário global atual e econômico, Angola terá de fazer o pagamento de altas taxas de juros para que consiga financiar as suas despesas públicas. Portanto, daí a principal dificuldade de Angola conseguir dinheiro e seguir adiante. A crise financeira que está a arrastar o governo de João Lourenço desde o seu começo está a forçar o seu governo a fazer emissões forçadas de títulos de dívida, o que não é tão bom assim, não é? Como já dizem, os políticos têm pensamento de curto prazo e são capazes de fazerem qualquer negócio para que a economia cresça, ainda que não seja de forma sustentável. A primeira grande novidade dos títulos emitidos em 2024 é que, quanto à estrutura prevista de captação de recursos de dívida interna para 2024, não é? As composições e características das obrigações do Tesouro de 2024 previstas para a emissão foram as OTNRs, os títulos não reajustáveis, e as maturidades previstas eram de 3 anos, 5 anos, 7 anos e 10 anos. E passamos a ter aqui também as obrigações do Tesouro em moedas estrangeiras, não é? Com maturidades de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos até 10 anos. Mas o facto mais surpreendente é que, apesar desta previsão toda aqui, infelizmente a situação para os títulos de 2024 mudou significativamente. Para 2024 nós temos apenas as obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades de 7,5 anos a 10,5 anos. Passamos a deixar de ter em 2024 os títulos indexados à taxa de câmbio, bem como as obrigações do Tesouro em moedas estrangeiras. E até mesmo deixamos de ter os bilhetes do Tesouro, ou seja, os títulos representativos de dívida de curto prazo, ou seja, com prazos inferiores a 2 anos. Passamos a ter apenas somente as obrigações do Tesouro, que são os títulos representativos de dívidas com uma maturidade superior a 3 anos. Portanto, nós temos aqui títulos de 7,5 anos e temos aqui também a maturidade de 10,5 anos. Chocante situação. Para 2024, deixamos de ter títulos que nos protejam contra as oscilações cambiais, bem como títulos que nos protejam contra as variações na taxa de inflação. Nós temos aqui o título com a maturidade de 7 anos, não é? A obrigação de Tesouro com a maturidade de 7 anos, está a ser comercializado no seu valor unitário de 1037,18 kwanzas, não é? Este é o valor unitário. E o facto mais decepcionante é que esses títulos aqui estão a ser sobreavaliados. Ou seja, se nós olharmos aqui para os detalhes da ficha técnica, nós vamos conseguir ver que o valor nominal deste título, o valor real dele, são 1000 kwanzas, mas eles estão a ser comercializados a 1037,18 kwanzas. Ao invés de serem vendidos a descontos, estão a ser comercializados acima do seu valor intrínseco. E se nós olharmos para as obrigações do Tesouro com a data de maturidade de 10,5 anos, não é? Que estão a render uma taxa de cupom de 23% ano, vamos olhar aqui para mais detalhes. O valor unitário dessas obrigações aqui são 1058,1 kwanzas. Portanto, este é o valor unitário, mas se nós darmos uma olhada aqui quanto ao seu valor nominal, o valor é o mesmo, são 1000 kwanzas. Mais uma vez, os títulos estão a ser sobreavaliados, ou seja, estão a ser vendidos mais do que eles valem. Por exemplo, isto significa que se eu comprar a obrigação de Tesouro com a data de maturidade de 7,5 anos, que está a ser comercializado no seu valor unitário de 1037,18 kwanzas,
não é? Quando o seu valor nominal são 1000 kwanzas. Se eu comprar 96 quantidades, que é o valor mínimo que cada investidor deve possuir, se eu comprar elas no valor de 1037,18 kwanzas, eu vou ter de fazer o pagamento de 99.552 kwanzas. Mas se eu comprar essas 96 quantidades ao seu valor nominal, ao seu valor real, em linguagem mais simples, que são 1000 kwanzas, eu acabaria por pagar apenas 96.000 kwanzas. Ou seja, comprando ela no valor unitário, sobreavaliado, eu acabaria por pagar muito mais do que realmente o título vale. O que significa que, como investidor, esta é a pior decisão que nós deveríamos tomar. Quanto, por exemplo, às obrigações com a maturidade de 10,5 anos, não é? Se nós comprássemos 94 unidades no valor unitário de 1058,1 kwanzas, não é? Nós conseguiríamos comprar 99.452,94 kwanzas. Portanto, agora, se eu comprasse esses títulos ao seu valor nominal, que são 1000 kwanzas, essas 94 unidades, eu acabaria apenas por pagar 94.000 kwanzas. Ou seja, os títulos estão a ser comercializados mais do que eles valem. Isto é uma aberração. No nosso treinamento nós falamos muito sobre isto aqui. Quando um título está a ser comercializado acima do seu valor intrínseco, se você tiver ele na sua carteira, o que você deve fazer é vendê-lo. Agora, se você não tiver ele, o que você deve fazer é não comprá-lo. Você não pode comprar um título que está a ser vendido mais do que ele vale. Você tem que pegar os títulos que estejam descontados ou no seu valor intrínseco, não é? Para que, consequentemente, você consiga ter maior rentabilidade. E estamos a falar de títulos públicos. Quando você compra títulos sobreavaliados, você acaba por não ganhar nada. São títulos públicos, mano. Por exemplo, se você comprar um título que o seu valor unitário global são 99.552 kwanzas, quando o seu valor nominal global são 96.000 kwanzas, isso significa que o pagamento de juros de cupom serão calculados pelo valor global nominal. Os juros serão calculados sobre os 96.000 kwanzas, que é o valor global nominal, e não sobre os 99.552 kwanzas, que é o valor global unitário. O que significa que, apesar de você comprar o título mais do que ele vale, a sua rentabilidade não aumentará de forma nenhuma. Quando você compra títulos sobreavaliados, o que acontece é que a sua rentabilidade diminui significativamente, e a única forma de você conseguir ter ganhos com esses títulos aqui será com a valorização do preço desses títulos no mercado secundário. Mas geralmente a maior parte dos investidores em títulos de renda fixa compram os títulos para mantê-los até o vencimento, o que significa que os investidores não têm aquela estratégia tática de estarem a comprar os títulos e a revendê-los sempre que o seu preço de mercado se valorizar. O grande segredo nos investimentos de títulos de renda fixa é que você só ganha quando você comprar os títulos a desconto, porque os juros de cupons serão calculados sobre o valor nominal, e se você pagou muito menos, você acaba por ganhar com esta diferença, e também passas a ganhar se você comprar os títulos ao valor nominal. Portanto, se você comprar os títulos sobreavaliados, adicionando os impostos, você não terá rentabilidade nenhuma. É por essa razão que não devemos comprar de jeito nenhum títulos sobreavaliados. Portanto, se quiser aprender a investir melhor, fica o convite, participe do nosso treinamento. Relativamente aos rendimentos que esses títulos novos nos proporcionam, a considerar que a nossa taxa de inflação está situada nos 20,1%, o título de 7 anos, ou seja, com a maturidade de 7 anos, nos garante um rendimento dos juros face à nossa taxa de inflação de 1,4%. Por sua vez, os títulos com a data de maturidade de 10 anos nos proporcionarão uma taxa de rendimento dos nossos juros face à nossa taxa de inflação de 1,14%. São rendimentos aparentemente positivos que nos dão a ilusão de conseguirmos grandes rentabilidades com estes investimentos aqui. Ora, o mercado financeiro é completamente irreflexivo.
eles operam com expectativas e não com ativos tangíveis, ou seja, os mercados financeiros funcionam à base de tendências. E no momento, a tendência da nossa taxa de inflação é que ela passará a evoluir nos últimos tempos. Portanto, os principais bancos comerciais, bem como as principais instituições financeiras internacionais, têm uma perspectiva da evolução da nossa taxa de inflação completamente negativa. E quando a perspectiva da evolução da taxa de inflação é completamente negativa, isso faz com que os investidores exijam um prémio cada vez maior para que possam investir em investimentos, por exemplo, de títulos de renda fixa, como é o caso. Portanto, como as nossas principais instituições financeiras, que são os principais compradores dos títulos públicos, os investidores, pessoa física, ainda estão em menor número, isso significa que as principais instituições financeiras estão cada vez mais a exigir prémios maiores para que possam comprar esses títulos aqui. E como a nossa taxa de inflação atual está em 20,1% e a nossa taxa de juros diretória BNA está em 18%, seria completamente insensato o governo fazer a emissão de títulos com uma taxa de juros de 18%. Lembrando que isto já aconteceu anteriormente, mas se acontecesse agora, no momento em que o governo está com grandes dificuldades em conseguir acesso ao dinheiro externo, não é? E, dada esta dificuldade, colocar mais dificuldade de ter acesso ao dinheiro interno, praticamente o governo entraria em colapso, ainda que usasse o recurso de impressão de mais moedas. Portanto, se o governo não subisse os juros na emissão desses títulos novos aqui, obviamente que o apetite dos investidores em comprarem títulos do governo reduziria significativamente. Por isso que o governo fez a emissão de títulos novos, não é? De longo prazo, não fez a emissão de títulos de curto prazo, fez somente de títulos de longo prazo, com taxas de juros de 21% a 23%, aparentemente atrativas, porque essas taxas não querem dizer que esses títulos são completamente rentáveis, são sobreavaliados, estão a ser negociados mais do que eles valem. Essas altas taxas de juros é em função da expectativa negativa relativamente à evolução da taxa de inflação. Por isso é que o governo emitiu títulos de longo prazo, não é? Com essas taxas de juros que dentro de algum tempo elas vão passar a ser negativas, porque a nossa taxa de inflação vai ser superior a esses juros aqui. Por isso é que são taxas aparentemente positivas. Daí a não lucratividade de investir nesses títulos aqui. E aliás, títulos de dívida pública é bom que se invista neles em títulos que não sejam de tão longo prazo assim, não é? Com prazos que não sejam superiores a 5 anos. Quando nós vamos a títulos com prazos superiores a 7 anos, a 10 anos e títulos pré-fixados, significa que a nossa rentabilidade será completamente diluída e acabaremos por perder dinheiro. Portanto, colocando títulos com maturidades superiores a 5 anos, significa que o governo não está a colocar títulos lucrativos no nosso mercado financeiro. É esta a grande novidade que nós devemos perceber por detrás de todos os números que nos contam. Os títulos estão com altas taxas de juros não porque são mais lucrativos, mas porque se espera uma taxa de inflação muito maior que aqui os juros atuais. Portanto, é super importante ter muito cuidado para que nós não entremos nessa ilusão de rendimentos que o nosso governo está aí a nos fornecer. Por mim, eu não considero nada interessante esses títulos emitidos pelo governo, primeiro porque estão sobreavaliados, com justificativas completamente infundadas, inaceitáveis, e segundo porque o prémio de risco, não é, que este título aqui nos fornece é completamente inferior ao risco real a se incorrer ao investir nesses títulos aqui, ao considerar a expectativa da evolução futura da nossa taxa de inflação. Portanto, eu particularmente, eu não comprarei nenhum desses títulos aqui de forma nenhuma. Ainda assim, eu vou ficar com alguns dos meus títulos que eu tenho e que eu os comprei no mercado secundário, não é? Nós estamos a falar das OTTX, os títulos indexados à taxa de câmbio, que garantem uma taxa de cupom de 8,25%, e as obrigações em moedas estrangeiras, não é, que garantem uma taxa de 5,90%, e a minha OTNR, que me garante uma rentabilidade de
E o resto eu vou procurar aplicar o meu dinheiro em ações durante este cenário econômico. E é claro, a ação que eu considero ser de mais valor não é merchandising, não é publicidade, não estou a ser pago para isso e vocês sabem muito bem, são as ações do Banco Caixa Geral de Angola que eu considero que estão a ser vendidas a desconto, a bom preço e são ações de crescimento. Portanto, é a única ação que eu acredito que eu poderia colocar o meu dinheiro nelas, não é? Ao invés de procurar investir nesses novos títulos emitidos pelo nosso governo. Portanto, seria super recomendável esperarmos pelas próximas atualizações de novos títulos, não é? Ainda existem muitos bons títulos que estão a ser comercializados no mercado secundário e que poderiam ser muito bem avaliados, não é? Muitos investidores estão a deixar passar esses títulos aqui desapercebidamente por não conseguirem identificar as melhores oportunidades de compra, fazendo as melhores análises, muitos deles de curto prazo e que, em função do nosso cenário econômico, daria muito melhor jeito, garantiria melhores resultados se investíssemos neles, ao contrário de investirmos nesses títulos de longa duração e com taxas de juros que serão diluídas significativamente pela evolução da nossa taxa de inflação futura. Portanto, a emissão dos novos títulos do governo veio com todas essas novidades, maioritariamente negativas, e que pronto, nós vamos esperar para o ano, não é? Porque o governo ainda, obviamente, que vai lançar mais títulos, não é? Vamos unicamente esperar aqueles títulos que sejam completamente mais atrativos, vamos procurar comprá-los, e aqueles que não forem como esses aqui, como investidor, vamos deixar passá-los, porque é carregá-los, não é? E infelizmente a grande maioria dos investidores que vão pegar esses títulos aqui são investidores pessoa física. Os grandes investidores institucionais, como os bancos comerciais, de forma nenhuma vão aceitar pegar esses títulos aqui, e obviamente que eles vão fazer um grande lobby para que o governo possa aí fazer um reajuste, não é? Nas taxas de juros que estão a ser pagas por esses títulos aqui, bem como a sua data de maturidade. Eu, portanto, estou aqui à espera do resultado deste lobby aqui dos bancões, não é? Ao invés de correr aí nesta euforia de que o portal do investidor abriu, vou comprar títulos novos e, enfim, não. Isto é incorrer a perdas e, portanto, é super importante nós prestarmos muita atenção aqui. O portal do investidor não significa que não facilidade de compra e facilidade também de encontrar altas rentabilidades. Muito, mas muito cuidado mesmo com isso. Mas é super importante referenciar também que, apesar de nós estarmos num momento de crise, não significa algo tão alarmante assim, não é? Porque as crises são as grandes construtoras, não é? Das economias capitalistas. Quando, por exemplo, não existia a facilidade de acesso ao crédito, não é? Não existiam tantos incumprimentos assim, ou até mesmo quando não existia a possibilidade, por exemplo, de acesso a faculdades, não existia tantas necessidades assim das pessoas se endividarem para conseguirem cursar as faculdades. A maior parte das crises na economia vem sempre com boas notícias. Por isso é super importante olharmos para as crises não com um pendor completamente negativo, mas olharmos sim para as crises como um mecanismo, não é, de ressurgimento do crescimento econômico. A crise que nós estamos a vivenciar agora, ela vai sim, senhora, nos catapultar para o crescimento econômico, ainda que o senso comum esteja a pensar de forma contrária. Vamos olhar aqui de forma completamente positiva, porque é em função desta crise, por exemplo, nas altas da nossa inflação, não é? Estas dificuldades em acesso ao dinheiro lá fora, que nós aqui, o nosso governo vai fazer tudo para que nós consigamos, não é, rentabilizar melhor as nossas poupanças, tendo as melhores opções aqui de investimento. Ou seja, essa crise vai fazer com que as nossas necessidades sejam muito mais olhadas em função de satisfazermos as necessidades atuais do governo. Portanto, é em função desta crise aqui que nós conseguiremos altas rentabilidades. É super importante termos isto em conta e não coçarmos a cabeça e ficarmos a pensar que não, é o fim das nossas vidas, é o fim da Angola, Angola faliu. De forma nenhuma. Crise
vamos crescer. Bem, malta, são essas as principais novidades dos títulos de renda fixa emitidos pelo governo em 2024. Vamos esperar para o ano, não é? Se a situação se reajuste para melhor, mas por enquanto são essas as novidades chocantes. Eu espero que você tenha percebido da melhor forma o conteúdo que lhe passamos aqui, não é? Há muito ainda por se falar sobre esta temática, o assunto não se esgota aqui. Vamos, portanto, acompanhar a evolução do nosso mercado relativamente a esses novos títulos emitidos, não é? E tão logo surge uma atualização, nós vamos voltar aqui para pontualizar a vocês. Bem, malta, a principal fonte para materializar os seus investimentos é a sua poupança, e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos, e fazer bons investimentos o deixarão mais próximo da materialização deles. Até o próximo vídeo, malta.